Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, é só para destacar que até que enfim o Aécio Neves está como réu numa ação civil por improbidade administrativa. Um desvio de 4,3 bilhões. E de onde? Da saúde. Então, até que enfim, o próprio Ministério Público entrou com ação e, ao provimento dado ao processo, deputado Mauri, o Aécio perdeu por 3-0, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um milagre, né? Então a gente quer cumprimentar os desembargadores que por 3-0 negou o provimento, ao recurso. Então, ele continua como réu. Eu avisei, viu, senador Aécio Neves? Eu avisei. E a base lá dizia que era intriga da oposição. Em vez de investir os 12% na saúde, investia 7% ao longo dos 7 anos do mandato. Então agora ele continua como réu. Espero que seja julgado ainda este ano, e desmascarar o choque de gestão, porque sacrificando o povo e levando as empresas públicas a arrecadar. Infelizmente, a Globo não divulgou isso, nenhum presidente seja divulgado na Voz do Brasil. Obrigado. Celso, helicóptero pousando, dá o start pro helicóptero da PM. São vários sacos pretos. Tem muita coisa, galera, muita coisa. Vários sacos pretos. A Polícia Federal e a Polícia Militar do Espírito Santo divulgaram que no dia 24, divulgaram no dia 25, uma segunda-feira, que na véspera tinham feito uma apreensão de 445 quilos de pasta base de cocaína que tinham sido transportados por um helicóptero. Aí a grande surpresa da ocasião foi que se soube que esse helicóptero pertencia ou pertence à família Perrella. Os políticos envolvidos são políticos importantes em Minas Gerais, são políticos conhecidos pelas ligações que têm com uma pessoa que se apresenta hoje como candidato a presidente da República. Define uma palavra, cruzeiro. Uma palavra só. Paixão. Dinastia. Perrella? Aécio Neves. Amigo. O helicóptero do deputado Gustavo Perrella, filho de Zezé Perrella, saiu do Paraguai, fez um pouso em hotel fazenda de luxo em Jarinu, interior de São Paulo, onde deixou uma parte da droga, e no dia seguinte pousou em uma fazenda em Afonso Cláudio, Espírito Santo, onde houve o flagrante. Foram presos o piloto Rogério Almeida Antunes, funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o copiloto Alexandre José de Oliveira Júnior, o empresário Robson Ferreira Dias e o jardineiro Diélio Rodrigues. É a segunda maior apreensão de droga lá do Espírito Santo, uma das maiores que já houve no Brasil, de quase meia tonelada de pasta base de cocaína. Mas a imprensa em geral, ou a imprensa, a chamada grande imprensa, não deu bola para isso. Não deu bola. Ela tentou esconder o caso, esconder rapidamente, falava muito pouco, não falava muito das ligações políticas do senador Zezé Perrella. Não houve divulgação na mídia impressa, por exemplo, ou na televisão da liberação dos traficantes. Uma liberação feita no dia em que eles prestariam o depoimento ao juiz. O juiz não quis ouvir o depoimento. Poderia ter ouvido o depoimento e liberado depois, mas não.
Antes que a audiência começasse, ele veio com a decisão de que não iria ouvi-los. O procurador, então, ele simplesmente abandona o caso, insiste para abandonar o caso e diz o seguinte: olha, eu não posso porque agora eu sei de fatos, ouvi coisas que me fazem testemunhas de defesa dos traficantes. Então é uma coisa absurda, entendeu? A pessoa sai da condição de acusador para ser testemunha de defesa dos traficantes. Suspeita de irregularidades no enriquecimento do suplente de senador em Minas e presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella. O Ministério Público quer saber como ele conseguiu comprar uma fazenda avaliada em 60 milhões de reais. Na propriedade, o Cartola planta e estoca grãos, tem uma floresta de eucalipto, uma fábrica de ração, cria gado e suínos. A sede, ampla e luxuosa, tem piscina e pista de pouso para aviões com até 15 passageiros. Hoje a remuneração bruta de um deputado estadual é de R$23 mil. Perrella ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa de 2006 a 2010. Também foi deputado federal de 99 a 2003. O Ministério Público quer saber de onde veio o dinheiro para o patrimônio se multiplicar tão rápido. O senador Aécio Neves impôs ao ex-presidente Itamar Franco, quando candidato ao Senado, que tivesse como suplente o Zezé Perrella. Consta que o Itamar Franco não queria, mas até para ser eleito foi uma exigência do Aécio. Como é que é a história da fazenda? A minha fazenda fica a 300 e poucos quilômetros. Essa aqui saiu na televisão aí, que a Record mostrou. Na Record? Eu ia sempre de avião, porque eu estou a 40 e poucos quilômetros de 4 cidades, né, por terra. E quando você vai de carro, você tem que atravessar balsa, essas coisas todas. Resolvo ir numa cidade do lado lá, que chama Paineiras. Estava eu e meu diretor de futebol. Chegando lá e tomamos umas pinguinhas, né? Evidente. Voltando, cara, Fazenda? eu não achava fazenda nem pro diabo. Cheguei Você dirigindo? Entroncamento, eu dirigindo. Tinha uns caras bebendo lá, eu parei. Falei um cara assim, chamei o cara lá, ele veio no carro, falei, você podia me fazer um favor? Onde é que é a fazenda do Zezé Perrella? Ele falou, pô, tá me tirando, Zezé Perrella é você. Falei, eu sei que eu sou eu, caramba, eu não sei onde é que é a minha fazenda. A investigação parou. Os caras foram soltos. Foram soltos sem pagar fiança, sem exigir, por exemplo, tornozeleira, que poderiam ficar em tornozeleira, sem nenhuma obrigação de comparecer mais à justiça.
por isso meu agradecimento. Eu não poderia ter uma noite mais feliz do que este encontro aqui com as 3 potências, né, e com os irmãos da maçonaria. Muito obrigado. Queria dar meu boa noite a todos e a todas, cumprimentar o nosso grão-mestre da grande loja maçônica do estado de São Paulo, Francisco Gomes da Silva, através de quem eu cumprimento aqui todos os grão-mestres, sereníssimos grão-mestres das grandes lojas, os soberanos grandes comendadores dos Supremos Conselhos e, através destes, a toda a família maçônica, paulista, brasileira e latino-americana aqui representada. Quero cumprimentar também o comendador Luiz Fernando Torres, em nome de quem saúdo todos os maçons grau 33. Senhor senador da República Aécio Neves, que tem a honra de sediar esta reunião conjunta promovida pelo Grupo Estadual de Ação Política, com a participação dessas 3 grandes potências maçônicas do Estado. Sereníssimo grão-mestre da grande loja do Estado de São Paulo, Mauro Fernandes, agradeço de forma especial a oportunidade de estar aqui ao lado dos senhores. Sereníssimo grão-mestre. Nas comemorações do Dia do Maçom, eu quero prestar uma homenagem à família maçônica, que, como protagonista ativa da história brasileira, tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento e com a implantação em nossa cultura dos preceitos básicos da instituição. O papel histórico da maçonaria no Brasil e no mundo é bem conhecido. Entre nós, ela foi muito ativa nos eventos da abolição, da escravatura, da independência nacional e da proclamação da República. E nos primórdios do 3º milênio, a sociedade brasileira precisa absorver os ensinamentos acumulados pela ordem maçônica. A sociedade brasileira precisa absorver os ensinamentos acumulados pela ordem maçônica. A sociedade brasileira precisa absorver os ensinamentos acumulados pela ordem maçônica, para que ela possa evoluir melhor na direção de um mundo mais justo, de um mundo melhor para todos. Eu quero cumprimentar aqui todos os maçons brasileiros pela passagem do seu dia comemorativo, com os votos de que não esmoreçam. Muito obrigado. Of the true Masonic God, which none are allowed to say in public. This name is Yarbulon. The Masonic God is not the same God of the Bible, which the Masons call Adonai. Yarbulon has been described by Christian minister Canon Brian Brindley as an unholy compound of the Hebrew name of God, Jehovah, with the heathen names for Baal and Osiris. The highest ranks of Freemasonry utter Yarbulon as the one sacred and mysterious name of God. Yarbulon is a tripantheon Masonic god, in part deified as the historical Baal, which the Oxford English Dictionary confirms as being a Hebrew word. Baal is the chief male deity of the Phoenician and Canaanite nations. To the tribes of the Old Testament, Baal was the devil himself. Albert Pike,
is America's most celebrated Freemason. Pike was Grand Commander Sovereign Pontiff of Scottish Rite Freemasonry in the southern and western United States from 1859 to 1891. Scottish Rite Freemasonry has its own headquarters at the 33rd degree in Edinburgh. The United Grand Lodge of England has tried to deny that the true god of Masonry is Yarbulon, or has anything to do with the devil. But Albert Pike describes Yarbulon as a symbol of the infinite and eternal Godhead, a mongrel word whose name has been for 2,000 years an appellation of the devil. On the 14th of July 1889, Albert Pike issued these instructions to 23 Scottish Rite Supreme Councils throughout the world. We worship a God, but it is the God that one adores without superstition. To you, Sovereign Grand Inspectors General, we say this, that you may repeat it to the brethren of 31st and 32nd degrees. The Masonic religion should be the Luciferian doctrine. Lucifer is God. The true and pure philosophical religion is the belief in Lucifer. So, Yarbulon is really an alternative name for the devil. The last syllable, on, is a code name for the ancient Egyptian god Osiris, who was the god of the dead. There can be no doubt that the Scottish Rite form of Freemasonry in America and Britain is controlled by high-ranking 33rd degree Masons who Em nome de quem saúdo todos os maçons grau 33. worship Satan or Lucifer as their god. Três grandes potências maçônicas do Estado. Sereníssimo grão-mestre da Grande Loja do Estado de São Paulo, Mauro Fernandes, agradeço de forma especial a oportunidade de estar aqui ao lado dos senhores. Sereníssimo grão-mestre da Grande Oriente Paulista, Voto Jurandir Alves.